Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez, prontos para estudar a palavra do Senhor. Estou aqui com a lição da Escola Sabatina aberta, a Bíblia também. Vamos juntos nessa jornada espiritual. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça, se junte a essa grande família do Lição Fácil. E no final, se você gostou, dê o seu like ou o seu dislike, tá bom? Vamos juntos, 1000 vezes mais numerosos. Você se lembra da história que o povo, 40 anos antes desse episódio do capítulo 1 de Deuteronômio, 40 anos antes, aquele povo estava de frente para a terra de Canaã. Deus havia prometido, olha, quando Deus promete, Ele cumpre. Deus havia prometido e sob juramento dar aquela terra àquele povo. Deus tinha todo o poder de fazê-los entrar ali, mas eles desconfiaram. Eles acharam que o Senhor Deus os havia conduzido até ali para que eles fossem exterminados pelos seus inimigos. Murmuraram contra o Senhor, se voltaram contra os seus servos, Moisés e Arão, e contra Josué e Caleb, e desejaram voltar para a escravidão egípcia. Que coisa terrível, né? Deus então os pune, dizendo assim, voltem para o deserto. E vocês ficarão lá 40 anos até que o cadáver de vocês tombe naquela areia quente e escaldante do deserto, porque nenhum de vocês entrará na boa terra que eu prometi. 40 anos se passaram. Aquela geração morreu e uma nova geração agora está de frente novamente com a terra prometida. Canaã, a terra que emana leite e mel. E Moisés começa seu discurso dizendo, no versículo 8 do capítulo 1 de Deuteronômio, as seguintes palavras. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. O Senhor, por meio de Moisés, lhes dá novamente uma segunda chance. Entrem na terra, eu prometi e eu a darei a vocês. No versículo a seguir, Moisés vai dizer o seguinte, veja o que está escrito no versículo 9 e o versículo 11 de Deuteronômio capítulo 1. Nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos, o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como estrelas do céu. O Senhor, Deus de vossos pais, vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe, como vos prometeu. Você percebeu a misericórdia, a bondade de Deus nesse texto? Nós podemos ver por aqui que o plano de Deus de fazer com que aquele bando de escravos, nômades no deserto, se tornasse uma grande nação numerosa, ainda estava em vigor. Ou seja, Deus não desistiu do seu plano. Deus ainda assim queria que aquele povo herdasse aquela terra. Porém, o povo era muito grande. Diz a Bíblia, Moisés dizendo que Deus multiplicou o povo, abençoou o povo de tal maneira que eles se multiplicaram como as estrelas do céu. E Moisés ainda pronuncia uma bênção, que Deus faça hoje 1000 vezes mais o número que vocês já são. Agora, como liderar um grupo tão grande de gente sem organização, sem nomear lideranças, e essas lideranças se formarem conselhos a fim de julgar a causa do povo. Deus é um Deus organizado e a sua igreja também o é. Veja qual foi o conselho que Moisés deu ao povo no versículo 13 do capítulo 1 de Deuteronômio. Escute bem. Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondestes e disseste, é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefe de milhares, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10, e oficiais segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei vossos juízos, dizendo, ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem seu irmão e o estrangeiro que está com ele. Você percebe por esse texto que na primeira oportunidade, quando Deus estava para criar uma nação,
ele viu a necessidade de organização. De fato, não tem como você liderar de maneira constante por muito tempo um grupo de pessoas se não houver um mínimo de organização. E Moisés então estabelece líderes, e esses líderes deveriam se reunir em conselhos. Moisés também estabelece juízes para julgar a causa justamente, né? Não poderiam ser parciais, eles deveriam julgar as causas do povo. Que coisa extraordinária. Quando você olha para o Novo Testamento, quando Jesus cria a sua igreja, ele cria com a mesma necessidade de organização. O próprio Jesus escolheu 12 apóstolos para liderar a igreja. Já aí você percebe o mínimo de organização. Claro, em um contexto diferente, Paulo, muito tempo depois, em 1 Coríntios capítulo 12, fala que o Espírito Santo dá dons a homens para capacitá-los a fim de desenvolverem seus ministérios, suas funções dentro do corpo da igreja, a fim de que a igreja fosse edificada. Aí está a necessidade de organização. Eu fico pensando assim, tem pessoas que são contrárias à ideia de uma igreja organizada. Será que eles desejam uma igreja desorganizada? Será que Deus desejaria uma igreja desorganizada? A resposta é um retumbante não. Claro que não. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, a nossa igreja precisa ser organizada, precisa obedecer a critérios claros, simples, de maneira que o povo possa entender. E a igreja de Deus poderá e irá, com certeza, avançar, se fortalecer, se ela agir conforme Deus pede para que ela haja, de maneira organizada. A Bíblia fala que Deus é um Deus de ordem e de decência. Olhe para o mundo inteiro, olhe para a criação e você vai ver na criação planejamento, organização, simetria, perfeição. Da mesma forma, Deus age com a sua igreja. Ah, meu amigo, minha amiga, a Bíblia fala que ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Ou seja, aqueles que foram nomeados líderes dessa igreja precisam ter no seu coração e na sua mente a importância da organização, ou seja, de fazer aquilo que está ao seu redor para que a igreja de Deus possa ser próspera, ter sucesso e alcançar o seu objetivo nessa terra, que é salvar pessoas. Se você é membro de uma igreja ou se você é líder, coloque isso no teu coração, tá bom? Participe da igreja, não pergunte o que a igreja pode fazer por você, mas se pergunte o que eu posso fazer pela igreja. É isso que nós devemos fazer. Fazendo assim, certamente alcançaremos os benefícios de viver em uma comunidade guiada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido amigo. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque nos chamou a fazer parte de uma igreja organizada neste mundo. Nos dê sabedoria, nos dê os dons e os talentos necessários para que possamos também ter uma parte na edificação desse povo, do seu povo aqui nesse mundo. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada e haveremos de estudar um pouquinho mais sobre a rebelião em Cádiz Barneia. Você não perde por esperar. Aproveite bem o seu dia.